Fala, poliglotas queridos, poliglotas queridas! Olha, se você está aqui hoje porque você quer parar de pensar no seu idioma nativo, né, em português, você quer pensar em inglês, você quer parar de ficar traduzindo na sua mente, então fica aqui hoje até o final, porque eu vou falar como é que foi todo esse processo dentro da minha caixolinha para eu começar a pensar em inglês. E isso, gente, eu consegui, eu já era uma adulta. Então fica aí que eu tenho dicas valiosíssimas que com certeza vão te ajudar. Olha, sejam bem-vindos a esse ambiente barulhento de San Diego. Eu estou viajando, tá uma barulheira nesse lugar, mas eu estou muito feliz de estar aqui. O ambiente também é diferente, né? O cenário é diferente. Então, assim, né, tá rolando uns showzinhos lá embaixo, eu tô numa área meio barulhenta, mas eu espero que vocês curtam essa night aqui comigo. Hoje é dia de vamos conversar? A gente vai bater esse papo descontraído, eu estou aqui na minha poltroninha e eu vou contar um pouco das minhas histórias pra você, pra ver se você se identifica, se você se encoraja e você fala, olha, tá uma coisa... Eu vou começar a falar inglês hoje. Eu vou parar de traduzir inglês na minha mente. Eu vou parar de ficar pensando, traduzindo antes de falar. Mas como que eu posso fazer isso? Clarice hoje está aqui para te ensinar, para falar isso para você. O que acontece? O que acontece não, antes de qualquer coisa, por favor, poliglota querido, poliglota querida, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixe o seu like se você ainda não deixou o seu like, se você acha que esse assunto pode te interessar, porque só o assunto sendo interessante já merece um like, porque eu pensei num assunto estratégico. Eu tenho certeza que alguma coisa que eu vou falar aqui hoje vai te ajudar. Então, por favor, já garante aí o like antes que você esqueça, porque ele é muito importante, gente, muito importante para eu divulgar o meu trabalho, divulgar o meu canal, tá? Bom, vamos lá, eu sempre fico aqui com o meu... Vai tremer aí? Com o meu computadorzinho aqui embaixo, porque eu faço minhas anotações, como hoje a conversa é mais longa, eu faço várias anotações para não esquecer de nada. Eu quero falar tudo que eu puder para você que tá aqui hoje, tá? Vamos lá, bom, vamos começar a falar um pouquinho assim. O que acontece, gente? Pensar em outro idioma. Parar de traduzir na mente. Será que a gente consegue, de fato, fazer isso de forma mais rápida, de forma mais eficiente? Tem um truque? Olha só, por que é tão cansativo? Por que é tão desanimador a gente ficar traduzindo? Porque primeiro porque a gente quer falar de bate-pronto, não é isso? A gente tá ali numa conversa, a pessoa fala com a gente já quer responder, a gente não quer ficar parecendo um boconé, né? Ficar, mas olha, então, deixa eu pensar, né? Não, a gente não quer, a gente quer ter fluidez, a gente quer ter uma conversa agradável, não é verdade? Imagina se eu estivesse aqui com vocês e ficasse parando, cara, vocês não iam aguentar ficar aqui no meu vídeo. Eu preciso falar com fluência, eu preciso falar com fluidez. E quando a gente fala outro idioma, principalmente quando a gente está aprendendo, né, um outro idioma, não tem uma área no nosso cérebro que seja feita especificamente para idiomas. Para você, sabe, quando você aprende idiomas, você não tem uma área no seu cérebro específica para idiomas que é ativada. Não existe a área de idiomas. Não existe isso. Sabe por quê? Porque assim, eu sou cristã, eu acredito em Deus, e Deus, ele criou a gente para falar apenas um idioma. Aí, com o tempo, né, enfim, coisas que não convém aqui, não é o assunto, a gente acabou falando e desenvolvendo outros idiomas. Mas o nosso Criador, ele nos fez com a capacidade de falar, assim, não a capacidade, né? Mas assim, nos fez para naturalmente falarmos apenas um idioma. Então, nosso cérebro não tem uma área específica para falar idiomas diferentes. Quando você aprende um idioma, você ativa várias áreas do seu cérebro que ficam lá pipocando, né? Para você conseguir transformar várias conexões, enfim, várias regiões que envolvem a emoção, as regiões que envolvem a razão, que envolvem a lógica, enfim, áreas no nosso cérebro inteirinho são ativadas quando a gente está aprendendo o idioma. Então imagina o trabalho que dá quando você quer falar outro idioma, você ficar pensando no seu idioma e você traduz para outro idioma.
É muito cansativo para o seu cérebro e não é à toa que você fica desanimado, desanimada, porque realmente cansa muito. Então, vou contar para vocês como é que foi o meu processo para começar a pensar em inglês. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca na vida fiquei pensando em português. Nunca. Desde que eu comecei a falar inglês, a estudar inglês, eu já comecei a pensar em inglês. O quê, Clarice? Você é superdotada? Você tem algum dom especial? Não tenho nenhum dom especial. Não, eu não sou superdotada, pelo menos até onde eu sei, né? Mas não tenho características de superdotada, apesar de eu ser muito inteligente, obrigada de nada. Mas eu não sou superdotada, gente. Eu vou falar por que eu nunca pensei em português antes de falar inglês. Nunca fiquei fazendo essa tradução bizarra. Porque eu sempre quis ser fluente. Desde quando eu comecei a aprender inglês, eu já aprendi acreditando que eu era fluente. Eu já comecei a estudar acreditando que eu era fluente. E aí, como é que foi? Olha só. Quando eu comecei a estudar inglês na adolescência, eu tinha, cara, eu nem lembro direito, mas eu devia ter os meus 15, sei lá, 14 anos, na verdade. Eu estudava sozinha, já contei aqui a minha história. Eu vou ver se eu gravo. Se vocês quiserem que eu conte como é que foi todo esse início, eu conto em outro vídeo. Eu já contei aqui em vídeos mais antigos, mas se vocês quiserem que eu conte de novo, vocês que são jovens, novos por aqui, se vocês quiserem, eu conto novamente, me falem nos comentários se vocês querem que eu conte qual a estratégia técnica que eu usava, mas eu estava sozinha em casa. Não tinha professor, não tinha colegas, não praticava absolutamente com ninguém. Estudava em casa. E quando eu tinha 16 anos, eu fui trabalhar numa loja de roupa. Também já contei essa história em algumas lives, aí quem me acompanha mais tempo já conhece um pouquinho. Mas eu vou contar aqui um pouco dessa parte para vocês. Eu fui trabalhar numa loja, num shopping, no Rio de Janeiro. E, se você não percebeu, eu sou do Rio de Janeiro. E esse shopping, ele fica, né, até hoje ele tá lá, ele fica numa área muito badalada do Rio, muito cheia de turistas, ali perto de Copacabana, fica assim, na entrada de Copacabana. E eu trabalhava numa loja de surfwear, uma loja de roupa de surf, sabe? Loja de roupa de praia, vendia muito biquíni e tudo relacionado a surfwear. Então dava muitos turistas, porque eles queriam comprar roupa de praia, né? Eles queriam comprar camisetas de praia, coisa assim que tem a ver com o Rio, né? Com o Brasil. Então, virava e mexia, apareciam lá uns americanos. E quando eu fui, primeiro olha só, quando eu fui para a entrevista de emprego, a minha gerente que fez a entrevista comigo, a gerente da loja, até então ela não era minha gerente, quando ela fez a entrevista de emprego, ela me perguntou se eu falava inglês. E eu falei que falava. Porque, cara, eu pensei, cara, eu quero esse emprego. Se ela perguntou se eu falo inglês, é porque o inglês é necessário. Eu estudo inglês. Já faz um tempo. Eu tô estudando inglês. Cara, eu tenho que estudar, eu tenho que usar esse inglês pra alguma coisa. Se eu tô estudando, eu agora tenho que usar. Deixa eu ver se meu cabelo não tá batendo. Tô achando que o cabelo pode estar batendo. Então eu pensava, cara, eu tenho que usar esse inglês que eu tô estudando, né? E aí quando ela me perguntou, cara, no ato eu falei, falo inglês. Cara, eu nem sabia se ela ia falar inglês comigo, se ela ia me fazer alguma entrevista, eu não tinha a menor ideia, né? Mas ela perguntou, eu falei que sabia e ela não fez nenhuma entrevista de emprego. Ela falou, bom, ok, você então tá contratada, me contratou na mesma hora. Tava eu e uma amiga. A minha amiga não foi contratada porque ela não falava inglês e eu fui contratada. Enfim, quando eu olho pra baixo, que eu tô olhando no meu computador, tá, gente? Pra eu não perder o fio da meada. E aí, quando eu estava naquela loja, quando eu tava lá trabalhando, que eu pensava, cara, se aparecer gringo aqui, eu não posso ficar gaguejando. Porque assim, na verdade, gente, eu era tão inocente, sabe? Não sabia de nada. Pra mim, assim, gente, falar inglês era só falar inglês, entendeu? Não tinha esse mistério. Eu não tinha essa coisa assim, mas eu tenho que falar. Mas eu não posso parar pra traduzir. Cara, pra mim era assim, tem que falar, vou falar. Entendeu? Tô estudando, sabe? Conheço as palavras, tem que falar, vou falar.
Era isso que eu pensava na minha mente, aquela mente adolescente, destemida, né? Eu era muito destemida, não tinha muita encanação com nada. Eu falava, bom, ok, tem que falar, vou falar, né? Mas aí o que eu fiz? Bom, vou aprender primeiro as frases certas, as frases prontas, né, para eu falar lá na loja. Então eu aprendi aquelas frases de loja, né? Ah, como eu posso te ajudar? O tamanho dessa blusa é tal, é large, é medium, é small, enfim. Eu fui decorando frases prontas, preço, números, tudo muito focado naquele contexto ali que eu precisava falar inglês. E dessa forma, eu não tinha essa preocupação, entende, gente? Eu nem sabia, naquela época não tinha Google, naquela época não tinha internet. Eu acho até que tinha internet e Google, mas, pô, internet de escada. Muitas pessoas que estão aqui assistindo devem nem saber o que é isso. Mas eu não tinha internet em casa, entendeu? A gente não tinha essa coisa de algumas encanações, algumas preocupações se popularizarem tanto, se difundirem tanto como essa coisa do pensar antes de falar, traduzir antes de falar. Pra mim era assim, cara, tô estudando inglês, vou falar inglês. Então eu só cheguei e falei assim, cara, deixa eu aprender aqui umas frases pra eu chegar lá, quando chegar algum turista, eu conseguir falar. E assim se sucedeu. Aprendi umas frases e pronto. Simples assim, fui lá e comecei a falar. Nunca tive problema nenhum falando inglês na loja. Desde o primeiro até o último gringo que entrou naquela loja. Eu atendi, eu vendi, nunca me enrolei, nunca precisei pedir ajuda pra ninguém, sempre me virei. Até porque eu tinha uma coisa que eu estou, né, aprendi com o tempo a não ter mais, que eu era muito orgulhosa, assim, sabe? Tipo, não, falei que eu falo inglês, não passo ajuda de ninguém não, sabe? Eu não pedi ajuda, eu queria me virar sozinha e me virava muito bem, gente. Se bobear, eu era a pessoa que mais falava inglês lá. Não lembro, pra falar a verdade. Mas se bobear, eu era a pessoa que mais falava inglês. E assim, eu comecei a falar sem pensar. Eu não tinha essa preocupação de ficar traduzindo na cabeça, traduzindo na mente. Não tinha isso. Então, era uma coisa que eu fazia. Me preparar antes. Decorar frases prontas. Então, essa já é uma dica que eu te dou. Você quer falar sem ficar traduzindo? Massifica, 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 massifica. Decora, 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 decora. As mesmas frases. Até você, cara, até aquelas frases ficarem automáticas para você. Se você trabalha com contabilidade, decore frases prontas relacionadas à contabilidade. Você precisa falar inglês na sua área de contabilidade? Então aprende tudo sobre contabilidade, entende? Repete, repete, repete 1 zilhão de vezes até você se sentir completamente seguro para você falar aquilo. E olha, mesmo que você não decore tudo de uma vez, né? Você vai ficar repetindo todo dia e tal, porque também exige dedicação. Não é dedicação de 1 hora por dia, de 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, tira uns minutinhos ali. Eu sou mestre na história dos 10, 15 minutos por dia, gente. O meu curso, ele ensina inglês, ensina a falar, a se comunicar em inglês em 3 meses com apenas 15 minutos por dia. Então, assim, eu sei que o negócio funciona. Eu mesma aprendi, né, tipo, estudando um pouquinho a cada dia. Tinha os meus dias que eu estudava mais tempo. Não era sempre que era 15 minutos por dia, porque eu tinha pressa. Eu sempre fui muito estudiosa. Sempre quis me desenvolver com rapidez, com agilidade, sabe? Nunca fui uma pessoa muito cômoda, muito acomodada. Então, eu tinha dias que eu estudava mais um pouco e tal, mas no dia a dia, 10, 15 minutinhos, beleza, já funcionava. Então, se dedique para ir decorando as frases prontas, dentro de um contexto específico, porque isso vai te ajudar a não ficar traduzindo na hora de falar inglês, tá? Aí, o que aconteceu? Depois disso, eu comecei a trabalhar na área de eventos. Na área de eventos, eu também precisava falar inglês. Eu era freelancer, trabalhava com promoção, trabalhava com organização de eventos, enfim. E eu precisava muitas vezes falar inglês. Em muitos processos, para muitos eventos, para eu participar de muitos eventos, eu precisava passar por processos seletivos. E em muitos processos seletivos, eles perguntavam, você fala inglês? Eu falava, sim, eu falava inglês. Uma frase que eu falava muito, eu falava assim, I try to speak English, but I'm not fluent. Eu tento falar inglês, né? Tipo, eu tento, tô aqui me esforçando, mas eu não sou fluente. Então, muitas vezes eu era honesta, tá? Eu não tava ali pra enganar ninguém. Eu não lembro, de fato, se
Nessa entrevista pra loja eu também falei isso, mas eu lembro que eu tinha essa frase, cara, eu falava isso o tempo todo. I try to speak English, but I'm not fluent. E essa frase eu não sabia como ela era legal, cara. Ela é muito positiva. Porque você não tá falando assim, ó, meu inglês é ruim, falo muito pouco, ai, não sei se eu consigo falar, não. Não, eu falava de forma positiva, olha, eu tento, eu não sou fluente, mas eu tento falar. Então, isso, você já se apresenta de uma forma positiva, você já tá ali comunicando ao seu cérebro que você tá tentando, que tudo bem se você não for fluente, mas você está tentando. O seu cérebro entende como se você falasse assim, ó, ok, ela não é fluente, mas a gente tem que tentar. Mas vamos lá, vou ter que tentar com ela, porque ela me comanda, então vamos tentar. Então eu falava muito isso, sabe? Olha, I try to speak English, but I'm not fluent. Eu tento ser fluente, mas eu não sou. Eu tento falar inglês, mas eu não sou fluente. Então eu acho legal você falar isso. Eu ainda adicionaria um I'm not fluent yet. Eu ainda não sou fluente, tá? Na época eu não falava esse yet, não, mas eu te aconselho a falar. Eu tento falar inglês, mas eu não sou fluente ainda. I'm not fluent yet. Bom, então, o que eu fazia também, gente? Ia trabalhar num determinado evento, eu decorava as frases que possivelmente eu iria usar nesse evento. Eu estudava frases para recepcionar as pessoas, eu estudava frases para falar com os clientes, eu estudava frases para, sei lá, para de repente numa reunião ali eu conseguir me virar. Eu me preparava. Então, esse é um segredo muito importante que eu aprendi desde lá da loja, que você tem que se preparar, você precisa se preparar. Essa coisa de não traduzir na mente, de você conseguir pensar em outro idioma, exige esforço, exige estudo e preparação. Mas você consegue mesmo sem você ser fluente, tá? Durante todo esse período eu não era fluente. Pois bem, tudo isso, né? Eu tinha lá os meus 16, aos 18, até os 20, entrei na faculdade. Eu tinha inglês para turismo na faculdade, porque eu primeiramente me formei em turismo, sou turismóloga e trabalho e sou formada em hotelaria. E nessa área as pessoas precisavam falar inglês. E eu estudava numa escola particular, uma faculdade particular. Todo mundo ali praticamente falava inglês, um bando, né, de filhos de papai. Gente, no modo positivo, tá? Porque feliz eles que eram, né, filhos de papai. Eu não era, coitado de mim. Graças a Deus eles eram, que bom pra eles. E aí eles estavam saindo na minha frente. Eles falavam inglês já, eles já sabiam se comunicar. Eu ficava ali na aula de inglês para turismo, perguntando tudo. Por que é isso? Por que é aquilo? Eu perguntava, como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu perguntava tudo, porque eram termos muito técnicos, frases muito técnicas. Então eu não sabia nada, eu só sabia falar inglês para loja, para evento, entendeu? E o básico do básico. Mas nunca fiquei traduzindo na mente, mesmo sem ser fluente, tá? Então, quando chegou ali, eu falei assim, cara, ou eu fico fluente em inglês, ou eu vou me ferrar. Eu não vou conseguir emprego. Eu vou ser freelancer o resto da vida. Eu não vou conseguir trabalhar com hotelaria, eu não vou conseguir trabalhar com turismo. Como uma pessoa que vai fazer turismo e falar inglês, não dá, né? Eu falei assim, cara, sabe uma coisa? Eu vou para os Estados Unidos. 21 anos eu já tava ali quase terminando a faculdade. Aí eu falei assim, cara, eu vou para os Estados Unidos para aprender lá, porque curso não dá mais tempo. Já era, né? Esse negócio de curso, ficar ali anos e anos e anos estudando cursinho, não é para mim, não é para moar. Então eu vou precisar para os Estados Unidos. E assim o fiz. Juntei meus trocadinhos, juntei meu dinheirinho, consegui uma forma de vir por intercâmbio aqui para os Estados Unidos. Estou falando aqui dos Estados Unidos porque, como eu falei no início do vídeo, eu estou aqui nos Estados Unidos. Em falar nisso, gente, eu estou em viagem. Então, por favor, gente, leve isso em consideração, tenha dó de mim, fala assim, poxa, Clarice interrompeu a viagem dela para fazer esse vídeo, pensando na minha felicidade, pensando no meu progresso. Então, deixe seu like e se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você está aqui até agora, eu acho que vale a pena você se inscrever nesse canal, né? Toda semana eu te dou dicas para você aprender, te dou técnicas, não é só dica não, te dou técnicas para você aprender idiomas mais rápido, falar idiomas mais rápido e com confiança. Então, olha só. Então eu vim para os Estados Unidos com 21 anos. E aí quando eu vim para cá, aí juntei lá meus trocadinhos e consegui esse intercâmbio.
para trabalhar aqui num parque de diversão. Olha bem, olha isso. Eu já era 21 anos, gente. 21 anos já é adulta, né? E eu não falava fluente inglês, não. Era aquela coisa, sabe aquela coisa assim, eu me viro? Eu não falava eu me viro, não, né? Eu falava, eu tento. Eu não sou fluente, mas eu tento, tô aqui tentando, né? Nunca falei essa história também de English Intermediate também, nunca falei isso. Falei assim, falo, gente, falo. Não, sou fluente, mas falo, sabe? Meu negócio era esse. Aí você vai dizer, intermediate. Não, gente, nada de intermediate. Eu falo, não fala, né? Aí quando eu vim pra cá com 21 anos, estava eu, no meu primeiro dia, tinha eu pousado aqui nos Estados Unidos, em terras americanas, em solo americano. No primeiro dia, eu saí do aeroporto, fomos fazer uma reunião, tivemos uma reunião com o nosso contratante. E nós éramos, gente, sei lá, umas 30, 40 pessoas, assim, saindo de inglês. Um monte de jovens adultos, assim, tudo com 20 e pouco e tal. E tinha pessoas mais velhas também, poucas, mas tinha. E aí, quando nós chegamos no aeroporto, pegamos uma vanzinha, um ônibusinho assim, pequenininho, e fomos encontrar o nosso empregador. E ele tinha contratado todo mundo, né? Eu não sei, era um programa que tinha, eu não sei se ainda tem esse programa, chamado Work Experience, experiência de trabalho. Você vinha pra cá pra ganhar experiência de trabalho. E aí eu fui pra esse... E aí nós fomos pra esse parque de diversão, fizemos ali a reunião, tava ali o Lui, né, o nosso chefe. E aí ele perguntou assim, cara, ele era bravo, ele tinha uma cara de bravo, mas eu tava lá, eu queria era falar inglês, entendeu? Eu tô pagando uma fortuna, que pra mim aquilo era uma fortuna, e aí fiquei ali juntando os meus trocados, entendeu? Sem sair, sem comprar nada. Então, eu tinha que fazer jus, eu tinha que sair daqui falando fluente. Aí ele pergunta assim, quem fala inglês bem aqui? Levanta a mão. Minha filha, meu filho, eu só fiz assim, ó. Não sabia nem pra que era. Não sabia nem o que ia se suceder. Eu só sei que eu levantei a mão, aí eu e mais duas amiguinhas ali que eu nem conhecia, depois elas vieram assim, minhas amigas, mas ali, claro, que eu nem as conhecia. Aí eu levantei a mão, eles, então tá, você e você. Vão com a fulana de tal. Aí fui. Aí eu vi que era pra eu trabalhar na linha de frente ali, porque muitas pessoas iam ficar trabalhando na cozinha, porque eu tava trabalhando no parque de diversão, mas era tudo em lanchonete, sabe? Era em lanchonete, tudo em lanchonete, tudo nas lanchonetes do parque de diversão. Lá em New Jersey, o nome é Six Flags, o nome do parque de diversão, parque de diversão de montanhas russas. E aí todo mundo ia trabalhar, ele era dono, né, de praticamente todas as lanchonetes lá do Six Flags. E aí muitas pessoas iam trabalhar na cozinha, ficar lá fritando batata, enfim, fritando nugget, fazendo sanduíche. Só que, cara, eu fiquei assim, ainda bem que eu falei que era eu, porque o que acontecia? Todos os brasileiros foram enfiados lá dentro da cozinha com um ou outro americano, só que no final das contas os brasileiros ficavam tudo conversando entre si. Então, os que já falavam inglês, tinha pessoas lá que já falavam inglês, eles iam se dar bem. Mas eu que não falava inglês, tava, né, tava precisando praticar, na minha cabeça eu falava inglês, mas assim, eu precisava, né, tinha que chegar à fluência, eu falei assim, cara, cozinha pra mim não ia dar certo, eu tinha que falar com o público. E foi isso que o Luiz fez com a gente, comigo e com as outras duas amiguinhas. Ele nos colocou no balcão de atendimento, falando ali com as pessoas. E aí foi super legal, porque a minha gerente era americana, eu tinha que falar diretamente ali com os americanos. Gente, eu não tinha a menor ideia como é que se falava as palavras ali da caixa registradora, aprendi tudo, ela ia falando, eu só ia decorando, e ela olhava pra mim como se eu estivesse entendendo tudo, e eu assim, yes, claro, yeah, sure, né, fazendo aquela cara, yeah, tinha vezes que ela falava as coisas, eu não entendia uma vírgula, e eu ficava com aquela cara, yes, quando ela fazia uma cara assim, que tava me perguntando se eu tinha entendido alguma coisa, eu falava assim, yes, sure, entendeu? O meu negócio era falar yes, no. Mas assim, gente, eu não ficava aquela coisa, tem que traduzir. Não, cara, eu tava lá montando a banca, entendeu? Então, isso pra mim, pra eu não ficar traduzindo na mente, isso foi muito importante. Montar a banca de fluente, entendeu? Fingir que sou fluente. Gente, finja que você é fluente. Adote essa postura de pessoa fluente. Você pode falar, olha, tô aprendendo inglês. Olha, não sou fluente ainda, mas tô aqui me esforçando, tô aqui tentando. Pode roubar minha frase. I'm trying to speak English, but I'm not fluent yet.
fala essa frase, mas nada de ficar calado, com medo, com vergonha, porque você, quando você se rende a essas emoções, você as fortalece cada vez mais. Quando você tem um determinado comportamento e você recompensa esse comportamento, ele se fortalece no seu cérebro. Então, olha só, você tá ali com medo de falar inglês. Opa, ai meu Deus, vou traduzir, ai não vou conseguir falar, vou ter que traduzir, aí se eu falar errado, aí que eu ter que traduzir antes, sei que não. Aí você fica, aí você fala assim, essa é uma coisa, melhor não falar nada não, deixa eu ficar aqui quieta, aí você fica calado. Quando você fica calada, a ansiedade, ela, acalma, não é assim? Aí o que você tá dizendo pro seu cérebro, de forma assim, bem simples pra você entender? Você tá dizendo pro seu cérebro assim, você ficou ansioso porque eu ia falar, viu? Eu não falei, você ficou calminho. Então o negócio é não falar. Aí quando você quer falar, o seu cérebro fala, não, João, não, Joana, não fala não, porque eu fico calminho quando você não fala. Aí você não fala. Aí mais uma vez seu cérebro fica calminho. Aí fortalece. Aí daqui a pouco, numa outra oportunidade, ai, queria tanto falar, mas eu vou traduzir na mente, ai, mas eu vou ficar, não sei o que, ai, melhor não falar não porque eu não consigo, eu vou ter que traduzir. Aí seu cérebro fica calmo. E aí, gente, vocês já entenderam, né? Vira um círculo vicioso. Então, não fique com essa preocupação. Vá e fala qualquer coisa, fala tudo errado, fala qualquer coisa que vier na sua mente. Monta banca, eu sou fluente. Gente, a Tata Werneck, vocês veem a Tata Werneck, que ela direto, ela fica no programa dela, falando, fingindo que ela fala inglês, ela fala nada de inglês, mas até sotaque de americano a mulher fica, entendeu? Porque ela tá ali interpretando. Então ela vai, fala ali inglês, fala um monte de besteira e ela tá lá interpretando e tal. E cara, se ela não falasse que ela não fala inglês, todo mundo ia achar que ela fala. Só que o negócio dela é fazer graça, né? Bati o negócio aqui, acho que tremi. O negócio dela é fazer graça, né? Então, ai gente, desculpa, bati. Deu uma tremidinha. Então, é isso, gente, é montar banca, tá? Fingir, atuar, tá? Se você não tem essa cara de pau, desenvolva. Tudo é desenvolvível, tudo é aprendível, gente. Então, deixa eu ver. E é isso, gente. E aí eu decorava frases, então, vamos lá. Então, o que eu fazia? Eu decorava frases. Eu fui pegando ali o jeito, eu era muito atenta. Ia pegando vocabulário, ficava atenta ali às pessoas. Chegava em casa, o que eu fazia? Ia estudar. Enquanto a galera toda ia beber, e eu também, né, naquela época, hoje não, né, hoje sou menina comportada. Mas naquela época eu bebia, hoje também, né, bebo um pouquinho de vez em quando, mas naquela época era sem regra, sem limite. Mas, mesmo assim, eu tirava meu tempo. Opa, Clarice, não perco o foco. Inglês fluente, todo dia eu parava para estudar um pouquinho à noite. Chegava do trabalho, a primeira coisa que eu fazia, eu estudava, não importava a hora que eu chegasse. Gente, eu trabalhava de 7 da manhã às 11h30 da noite, trabalho escravo. Acho que eu devo estar batendo aqui no meu microfone. Trabalho escravo, eu trabalhava de 7 da manhã às 11h30 da noite, sem parar, em pé. Pra falar que era sem parar, a gente tinha 15 minutos de intervalo. 15 minutos de intervalo a gente tinha. E eu ficava esse tempo inteiro em pé. Sabe o que eu fazia para descansar? Eu ia no banheiro do parque. Aquele banheiro não era público porque era do parque, mas aberto, assim, né, pra galera. Gente, eu sentava no chão pra esticar a perna, sabe? Aquele banheiro, aquele chão sujo. Eu deitava lá com a perna esticada, porque eu ficava com a perna muito dolorida, muito. Aí eu tinha que comprar aquelas meias Kendo, aquelas meias com pressão, porque eu ficava com a perna muito dolorida, eu ficava muito cansada. E mesmo assim, cara, eu chegava em casa às 11h30 da noite e eu estudava inglês, cara. Nem que fosse 10 minutos, nem que fosse 15 minutos. Eu dava uma revisada no meu material de inglês. Eu tinha um livrinho bem didático, que ensinava assim, inglês para situações dia a dia, que é inclusive a forma como é o que eu acredito, e eu tenho no meu curso, inglês para situações dia a dia. Cara, eu acho que é a melhor coisa que tem, foi como eu aprendi, sabe? E a melhor coisa que tem, você aprender com situações dia a dia. No supermercado, na padaria, no cinema. Foi assim que eu aprendi, estudando esse tipo de livro, sabe? Ficava ali só no vocabulário, nem estudava gramática, não ficava com essa neura de gramática. Pra mim, gente, eu nem sabia que era gramática, eu acho, sabe? Tipo, eu queria aprender as palavras pra sair falando as palavras. Então é isso, tira um tempinho pra estudar. Frases prontas, e aí eu fazia isso, ia trabalhar e falava super bem. Muito bem,
Outra coisa que eu fazia muito era ler livros de histórias, pegava inglês assim, livros de adolescente mesmo, livros de criança, e eu lia. Às vezes eu não entendia nada que eu tava lendo. Eu lembro que eu peguei um livro, gente, já naquela época eu me interessava por neurociência, já naquela época eu peguei um livro sobre neurociência, que eu hoje em dia nem lembro mais qual que é o nome, era The Brain e não sei mais o que, não lembro o nome do livro. Enfim, vou tentar pesquisar, de repente coloco aqui pra vocês verem. Cara, eu li o livro inteiro, eu só lembro de uma página do livro. Ele que falava sobre bocejar, da gente imitar comportamentos de outras pessoas, por isso que, né, que o ser humano espelha muito, que um boceja, também, macaco também faz isso, macaco também boceja, e os outros também bocejam e tal. É a única coisa que eu lembro do livro, gente, porque de resto, acho que eu não entendi nada que ele falava. Depois de mais adulta, né, porque naquela época eu já era adulto, 21 anos. Mas há pouco tempo eu li novamente o livro porque eu queria, enfim, ver, né, se eu entendia mais, porque naquela época eu queria tipo, comparar, sabe? Pô, naquela época eu não entendi nada, vamos ver agora, eu lembro, né? E foi super legal ver que, pô, agora eu entendo tudo, é muito bom você ver sua evolução, né? Mas naquela época eu não entendia nada, mas mesmo assim eu lia, gente, e não ficava traduzindo, não. Não ficava traduzindo, não treinava o meu cérebro pra ficar traduzindo, gente. Eu queria ler o meu livro, ficava lá lendo. Uma palavra ou outra, assim, que eu ficava muito curiosa, eu ia lá e checava. Agora, ficar lendo, traduzindo tudo, eu não fazia isso, porque eu não queria treinar o meu cérebro pra traduzir. Eu queria ler, eu queria me sentir americana, gente. É isso que eu queria naquela época, entendeu? Eu queria me sentir assim, que nem americana. Então, eu pegava o livro, cara, eu queria ler igual americana. Mesmo que eu estivesse sozinha, eu fingia até pra mim que eu era fluente. Eu fingia até pra mim que eu era americana. Eu acreditava tão naquilo que eu fingia até pra mim. Eu pegava o livro, começava a ler lá a bagaça, ficava lá lendo, entendeu? Não entendia nada. Às vezes eu voltava a página, às vezes eu lia 3 vezes a minha página, às vezes eu ficava meia hora lendo uma página. Mas eu ficava traduzindo, não, até porque eu acho um saco ficar lendo, traduzindo, eu acho muito chato. Então eu traduzia assim, uma palavra que eu ficava muito curiosa. Nossa, palavra engraçada, palavra interessante, o que será que significa? Eu ia lá, pesquisava e anotava no próprio livro. Muito bem. Tá, aí passou essa fase. Fiquei uma época aqui nos Estados Unidos, eu fiquei aqui quase 2 anos, né, nos Estados Unidos, morando aqui. Aí, uma época, no meu último ano, eu fui trabalhar com uma jamaicana, né? Aí eu já trabalhava no hotel. E eu fui colocada pra trabalhar com uma jamaicana. Gente, eu ainda não era fluente, eu tinha minhas inseguranças também, sabe? Aí é engraçado, quando eu comecei a falar, eu comecei a ficar mais insegura. Porque eu via todo mundo falando super bem perto de mim, todo mundo falava rápido, todo mundo. E aí também eu comecei a adotar muito aquele papel de tipo, tô aprendendo. E aí quando as pessoas falavam muito rápido, brasileiros, isso acontecia quando eu tava com brasileiros, quando eu tava com americanos isso não acontecia. Agora, isso é muito comum, quando eu estava com brasileiros eu ficava intimidada, via aqueles brasileiros lá falando super bem, falando super fluente, e eu ali, né, tipo, meio falando com um inglês meio limitado, assim. Aí gente, tô vendo a minha postura, tô muito, muito relaxada, né? Aí Aí eu não cheguei à fluência, porque realmente, gente, eu tava aqui há 7 meses, sabe? Tipo, porque foi assim, eu fiquei aqui 7 meses, fui pro Brasil, depois voltei de novo. Então eu tinha ficado aqui 7 meses. Então, assim, não dá, cara. 7 meses, não se iluda. Você não vai falar inglês assim, aquela beleza, entendeu? Não vai, cara. É ilusão. Só se você ficar fazendo curso assim o dia inteiro, todo dia, pode ser que você fale. Agora, putz, cara, você vir e tal, sabe, assim, só no dia a dia falar em 7 meses, falar fluente, assim, do jeito que eu queria falar muito bem, sabe? Eu queria falar igual americana naquela época. Hoje em dia eu não sei que eu não sou americana, gente, tudo bem, sabe? Nem esquento com isso. Mas naquela época eu olhava, não, eu quero falar igual americano. Eu achava que era isso, de falar inglês tinha que falar igual americano. E aí, 7 meses, eu fui trabalhar com essa jamaicana, fui designada pra trabalhar com ela. Era só eu e a jamaicana. Eu falei assim, cara, agora eu vou ter que falar inglês, né? Mas assim, naquela época eu já acreditava que tava falando muito bem inglês, sabe? Eu falava inglês já, né? Eu tinha amigos americanos, inclusive, e tal. Mas a minha trava maior era justamente quando eu tava perto de brasileiros. Eu acho que com você também deve ser isso. Me fala nos comentários se a sua maior trava não é quando você tá conversando com brasileiros. Porque geralmente é isso, a gente se intimida quando vê um brasileiro falando melhor que a gente. Aí eu olhei com a jamaicana também, gente. Eu tava ali trabalhando com ela, não dava pra eu ficar traduzindo. Não dava pra eu ficar convertendo português em inglês, português. Não dava. Então, eu
precisava assim, ela conversava comigo, eu precisava conversar com ela. E a gente ficava muitas horas, às vezes, ociosas, sabe? A gente tinha um trabalho, a gente cuidava da área da piscina. A gente recolhia o lixo, a gente cuidava dos vestiários, da limpeza da área. Mas tinha muito pouca coisa pra fazer. Eu chegava lá, a gente recolhia os lixos, aí daqui a pouco tava tudo sem lixo, aí a gente ficava sem ter o que fazer. Aí a galera lá curtindo a piscina, mas pô, a galera super limpinha, né? Era um resort de 5 estrelas e tal. Aí a gente ficava sem o que fazer. O que a gente fazia? A gente se trancava no almoxarifado e a gente ficava lá conversando, só eu e ela. Aí eu ficava conversando, perguntando sobre a vida dela, ficava perguntando sobre a minha vida, a gente ficava ali trocando ideia o dia inteiro. Aquele lá foi o melhor curso de inglês que eu fiz. Eu ficava o dia inteiro conversando com a jamaicana. Ela tinha muito sotaque, porque a galera da Jamaica tem um sotaque muito forte, né? Eles falam uma língua chamada patuá, que é uma derivação, assim, do inglês, né? Então ela tinha aquele sotaque do patuá. Mas era muito legal, ela me ensinou. Eu tenho palavras que até hoje, gente, quando eu falo, eu lembro da Yannick. Yannick era o nome dela. Uma fofura, foi assim. Ai, foi maravilhoso, gente. Foi um presente eu ter trabalhado com a Yannick, porque ela era uma fofura, ela era uma boneca, ela era muito paciente comigo, ela me tratava muito bem, ela era maravilhosa. E foi com ela que eu aprendi, assim, muito a falar inglês, falando muito com ela. Mas eu nunca fiquei nessa neura de, pô, vou traduzir antes. Não, eu saía falando, falava muito errado, com certeza, eu falava muito errado. Mas era isso, eu tinha que conversar com ela, entendeu? Então, gente, assim, é possível você falar inglês sem traduzir desde quando você não é fluente. Não se preocupa com isso, não fica se preocupando em traduzir, entende? Vai falando, você vê as crianças, pensa nas crianças. As crianças, elas não têm influência no idioma delas. Mas você vê as crianças assim, quando elas vão falar com um adulto, você vê as crianças, sei lá, elas vão falar assim, mãe, preciso ir ao banheiro. Você vê as crianças falando assim, mãe, eu preciso ir ao banheiro. É ao banheiro ou no banheiro? Cara, a criança não fica, precisa de... Mãe, e banheiro. E, cara, a mãe entende, vai ao banheiro. E aos poucos a criança vai se desenvolvendo de forma muito orgânica, muito natural. Então não tem essa, gente. Não precisa ficar traduzindo, não, porque não tem uma área do seu cérebro que trabalhe tradução. Não tem uma área do seu cérebro que trabalhe de idiomas. Não tem. Tem a área de linguagem, claro, mas não para trabalhar idiomas. Idiomas não tem. Então, não fica nessa neura de tradução, porque não tem uma área no seu cérebro que faz isso, não. Quando você traduz, seu cérebro tá todo, tá uma pipocada no seu cérebro que deixa você louquinho. Então, sai falando a primeira coisa que vem na sua mente. Às vezes que eu tô falando francês, que eu ainda não tô fluente, infelizmente, eu até gostaria de já estar, mas por falta de tempo não consegui chegar à fluência ainda. Mas assim, mas eu falo. Agora, eu falo, gente, tudo errado. Eu falo com preposição errada, eu falo com um artigo errado. Mas assim, eu saio falando. Se tiver que falar, eu falo com quem quer que seja. Se eu colocar aqui o Macron aqui na minha frente, eu vou falar inglês, vou falar francês com ele, entendeu? Agora, eu vou falar, gente, o que vier na minha mente. Às vezes que eu repito 10 vezes o mesmo verbo, mas eu quero é passar a informação. E é isso que você tem que fazer, tá? Não tem que ficar nada de ficar traduzindo, não. E quando eu tava conversando com a Yannick, com a jamaicana, eu não sabia uma palavra, eu perguntava pra ela e ela me explicava, entendeu? Era simples assim. Ela falava alguma coisa, eu, o que é isso? E até hoje eu faço isso, gente. Até hoje eu tô conversando com as pessoas, eu tô aqui nos Estados Unidos, tô aqui com amigos americanos e tal. Falo, gente, modéstia à parte, meu inglês é maravilhoso. Meu inglês é elogiado o tempo todo, não sou metida, não. É porque, pô, eu já tô falando inglês, gente, eu não vou falar quanto tempo, não, porque vocês vão calcular. Mas já tem pra lá de seus 20 anos, então, pelo menos, vão falar assim, inglês muito bem, né? Se enterra, né? Então, assim, eu falo, gente. E assim, mesmo eu falando, cara, tem muita coisa que eu não sei. Tem vezes que eu tô falando, eu erro gramática, eu tô falando aqui, eu erro. Mas vocês acham que eu fico voltando e corrigindo? Eu não, falei, tá falado. Eu não vou ficar voltando, não. E quando alguém fala alguma coisa que eu não sei, eu fico direto perguntando, o que é isso que você falou? O que significa essa expressão? Olha que interessante, essa expressão em português significa tal coisa, ainda ensino português pra pessoa. Que interessante, assim, em português significa tal coisa. Cara, é vivendo e aprendendo. Pergunte. E na hora de falar, o negócio é se comunicar. Não ficar pensando muito não, tá? Quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a dar aula de inglês. E mais uma vez eu tive que fingir de novo que eu era a última bolacha do pacote, que eu era a rainha da cocada. E sempre montando a banca de eu falo inglês muito bem, meu inglês é maravilhoso. E naquela época meu inglês não era maravilhoso, meu inglês
ele ainda estava assim, em processo de desenvolvimento. Só que eu estava desempregada, eu não queria voltar a trabalhar com eventos, porque era uma vida assim de muitos sacrifícios, muito cansaço, muito. Eu ficava exausta, era horrível. Trabalhar final de semana, feriado, dia, noite, eu não queria mais aquilo pra mim. E eu falei, o que farei da minha vida? Comecei a dar aula de inglês, surgiu essa oportunidade. E, gente, mais uma vez, eu fui pra sala de aula, eu tinha que fingir que eu era fluente. Eu, quando fiz as entrevistas, passei pelos processos seletivos, eu tive que fingir que eu era fluente. Eu fui pra sala de aula, eu tive que fingir que eu era assim, sabia tudo de inglês. Tinha um monte de coisa que eu não sabia. Até hoje também eu vejo umas palavras que me perguntaram naquela época que eu não sabia. Eu falava assim, gente, como que eu não sabia essa palavra naquela época? Eu sabia muito pouco inglês. Hoje eu sei como eu sabia pouco inglês. Naquela época eu achava que eu falava super bem. Eu realmente acreditava que eu era fluente. E fui, cara. Entendeu? Então, se você ficar se convencendo muito que você não fala inglês bem, que seu inglês não é bom, que você é intermediate, que você é intermediário, inglês é intermediário para lá, cara, você não vai nunca parar de pensar, para pensar antes de falar. Você nunca vai parar de traduzir na sua mente. Você precisa falar, amiguinho. Mais uma vez, finja que você é fluente, amiga, poliglota. Finja que você é fluente, vista a camisa da fluência e chute o balde, sai falando, entendeu? As pessoas não vão ficar julgando se você está falando errado ou certo, não. As pessoas vão ficar julgando se você ficar tropeçando. Agora, se você sair falando, elas vão amar, elas vão achar o seu inglês maravilhoso. É isso que você tem que fazer, tá? Então é isso, gente. Decore frase. Vamos reprisar o que você tem que fazer? Decore frases prontas. Fale a primeira coisa que vem na sua mente. Se desafie. Vá, aceite os desafios para falar inglês. É para falar inglês lá? Eu vou falar. Eu vou me preparar antes, eu vou estudar antes. Se prepare, decore as frases prontas. Repita para você 20.000 vezes, se necessárias, tudo que você está aprendendo. Repita. Não adianta ficar se enchendo de coisas novas enquanto você ainda não decorou, não se aprofundou, não está confiante num determinado tópico. Se aprofunda ali, fica bem confiante naquele tópico, aí você passa para outro, que nem eu. Fiquei fluente na loja, inglês para loja, depois inglês de turismo, inglês para eventos, inglês para lanchonete, e assim eu fui mudando até começar a dar aula, tá? Leia muito, veja muitas séries, eu também sempre vi muitas séries, sempre assisti muitas séries sem legendas também. Eu comprei a coletânea todinha de Friends, eu assistia tudo sem legendas, às vezes eu não entendia patati-farão, eu entendi alguma coisa, mas às vezes eu não entendi uma coisa ou outra, mesmo assim eu tentava, ficava lá, eu queria fingir que eu estava nos Estados Unidos, entendeu? Até hoje eu faço isso, eu fico assistindo vídeo, quando eu não estou nos Estados Unidos, eu fico fingindo que estou nos Estados Unidos, fico assistindo vídeo no YouTube, achando que eu tô fora. Escreva um diário, isso também é muito bom. Escreva um diário em inglês, ou então escreva qualquer coisa em inglês, lista de compras, qualquer coisa. Comece a escrever coisa em inglês, dê um Google, tudo que você for fazer pesquisa no Google, faça em inglês. Você vai fazer um curso novo, um curso, sei lá, de costura, faça em inglês. Então, assim, coloque inglês em tudo na sua vida, sabe? Se você não mora fora do Brasil, coloque inglês em tudo na sua vida e não fique pensando, parando. Você, quando para pensar, você está se parando para pensar. Então, não se permita. Parou para pensar? Uma coisa, já vem outra coisa, fala outra coisa. Não trava. Chuta o balde, tá? E vai falando a primeira coisa que vem na sua mente. Mesmo se não tiver muito a ver com aquele negócio, vê se você sabe que o verbo não tá certo. Vai falando, tá? Você tem que treinar o seu cérebro a ser fluente, não a traduzir. Você não quer ser tradutor. E mesmo se você quiser ser tradutor, tem certeza que você também quer falar com fluência. Então, cada hora, né? Cada macaco no seu galho. Cada coisa no seu espaço, no seu lugar. Então é isso, gente, me fala aqui nos comentários qual foi a dica que você mais gostou, o que você achou mais legal dessas histórias todas aqui que eu contei pra vocês. Bem-vindo ao meu canal, se você for novo por aqui, me siga no Instagram, clarice.robert, não, é por aqui, eu acho que é aqui, clarice.robert. Eu dou muitas técnicas lá também pra você falar inglês sem medo, com confiança, mais rápido, falar, não é pra aprender só não, pra você falar inglês mais rápido com confiança. Me siga lá e vamos trocar bastante figurinha, tá bom? Vejo vocês na semana que vem. Beijo e see you guys around.